Vamos para Brasília, a gente vai continuar falando em Brasília agora, Frumento, porque a gente precisa tratar da tabela do imposto de renda, que afeta todo mundo. Quando o salário mínimo sobe, quando o trabalhador tem acesso a algum tipo de reajuste salarial, mas a tabela do imposto de renda não acompanha, significa que na prática outras pessoas vão acabar pagando imposto e não tem um acompanhamento, não tem um acompanhamento da correção da tabela com a inflação, e aí com isso o governo acaba conseguindo arrecadar de mais pessoas, aumentando a base ali de pessoas que arrecadam. Tem uma cobrança sobre o governo Lula para que essa tabela seja reajustada, para que as pessoas que fiquem isentas aumente o número de isentos do imposto de renda. Isso não está na avaliação do orçamento do ano que vem, na previsão do orçamento do ano que vem, mas hoje Fernando Haddad disse que tem uma proposta em estudo, que a área técnica do governo fez uma avaliação e que entregou para o presidente Lula e que esse assunto vai caminhar. Ele rebateu também críticas de que o governo não fez nada, porque, na verdade, segundo ele, o governo conseguiu sim já fazer o que pôde de revisão dessa tabela do imposto de renda, mas depende agora, enfim, de uma avaliação por parte do presidente, que é quem tem a caneta e quem decide. O Rodrigo Orengo é que fala com a gente desse assunto agora. Orengo, vai sair essa revisão, essa atualização da tabela do imposto de renda, porque inicialmente para o orçamento do ano que vem não está previsto, mas o ministro Haddad trouxe essa esperança, né? Vai sair, viu, Adriana? Boa tarde a você e a todos, mas só para 2026. É aquela história da dificuldade orçamentária do governo, metas a cumprir, inclusive metas para cumprir lá o prometido déficit zero. Agora, por falar em promessa, essa é uma promessa da campanha do presidente Lula. Por isso que é uma cobrança enorme, e é uma defasagem histórica em relação à tabela do imposto de renda, inclusive em relação aí à isenção da tabela, né? Então, a promessa agora colocada para 2026 é justamente isentar quem tem até R$5.000, quem ganha até R$5.000. Agora, para isso, qual é a dificuldade? É apresentar lá uma compensação, né? Então, é a velha história do não ter almoço grátis. Se você está tirando uma receita, ou seja, frustrando uma receita, a lei exige que tenha uma compensação orçamentária. É disso que trata esse estudo que foi encaminhado ao presidente Lula. Interessante, Adriana, que a gente falou com o ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência da República, né, em entrevista recente aqui no Entre Nós, e ele, inclusive, falou desses estudos que estavam sendo elaborados e iam ser encaminhados. Esses estudos chegaram ao presidente, mas peça orçamentária é o seguinte, é sempre um ano antes. Então, o que os deputados estão discutindo agora é o orçamento do ano que vem. Então, se vai valer para 2026, a isenção do imposto de renda para quem tem até 5 salários, até R$5.000, só vai ser discutida no ano que vem para 2026. E os estudos precisam ser encaminhados, feitos agora, porque tem que ter uma projeção de orçamento, principalmente em como compensar essa receita que não vai ser alcançada. Agora, a história do imposto de renda, a gente tem aí uma defasagem, veja só, desde 2015, com falta de reajuste da tabela do imposto de renda. Na prática, mais pessoas acabam pagando mais porque esses reajustes não são feitos. E não são feitos sempre com a justificativa que tem que fechar as contas lá do orçamento, né? No fundo, tudo gira em torno aí dessas contas que precisam estar equilibradas, mas é sempre bom lembrar que o governo precisa fazer o dever de casa, né? Precisa realmente fazer uma gestão otimizada aí para que tenha recurso para repassar, inclusive cumprir essas promessas. Pelo menos agora está encaminhado lá para 2026, agora é acompanhar para ver se essa promessa vai ser cumprida. Promessa que, tem tempo que o brasileiro espera. Até porque, Orengo, dependendo da faixa salarial que a pessoa está, se ela ganha um reajuste de salário e ela muda de faixa e passa a pagar o imposto de renda, sai de isento e passa a pagar o imposto de renda, às vezes o aumento não vale a pena. Às vezes ter o reajuste não vale a pena porque quando vem enfim, a cobrança do imposto de renda retida na fonte, a pessoa, em vez de melhorar, piora. Então, na verdade, é uma situação difícil, especialmente para quem tem uma renda, um salário mais baixo.